Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Na história de hoje, Luna era arquiteta, Otávio, engenheiro e dono da obra. Só tinham uma coisa em comum: a certeza de que não se suportavam. Mas quando o olhar dos dois se cruzou naquele canteiro, nada saiu como planejado. Entre sabotagens internas na empresa e faíscas, o que parecia antipatia, virou o sentimento que nenhum dos dois estariam preparados. Fica até o fim, o amor vai surpreender você. A manhã em Belo Horizonte começava devagar. Enquanto metade da cidade ainda se arrastava entre bocejos e cafezinhos, Luna Ferreira já descia do ônibus lotado com passos apressados e uma expressão decidida. Tinha dormido pouco, tomado café instantâneo e lido os e-mails da empresa no caminho. Estava nervosa? Um pouco. Mas o entusiasmo falava mais alto. A primeira reunião com os sócios da Vilar Mourão Engenharia prometia ser decisiva. E ela queria deixar claro desde o início que não seria só mais um nome na folha de pagamento. Ela entrou na recepção do prédio com a mochila nas costas e o olhar de quem já estava atrasada, mas nem um pouco disposta a pedir desculpas. Luna Ferreira, arquiteta recém-contratada, exalava aquele tipo raro de autoconfiança debochada, como se estivesse pronta para discutir até com a gravidade, se fosse o caso. No crachá ainda provisório, o nome estava escrito com uma letra torta. Ela olhou, sorriu de lado e soltou. Bom começo. Já parece que vim bagunçar mesmo. No 9º andar, a sala de reuniões parecia mais uma vitrine de loja cara do que um ambiente de trabalho. Mesa de madeira maciça, ar-condicionado congelando os ossos e gente falando baixo, como se discutir fosse deselegante. Foi ali que ela o viu pela primeira vez. Otávio Vilar ajustava a lapiseira sobre a prancheta com a precisão de um cirurgião. Sócio da construtora, engenheiro premiado e dono de uma fama nada simpática. Dizem que até o concreto amolecia mais fácil que ele. Enquanto os outros a observavam com curiosidade, Otávio nem levantou o olhar. Ela se apresentou, estendeu a mão, ele respondeu com um aceno curto, sem interromper o que fazia. Você é a nova arquiteta contratada pelo RH? Perguntou seco, como quem questiona uma falha no sistema. Sou. Luna, com U mesmo. E você é o engenheiro que acha que prancheta tem sentimentos? Rebateu sorrindo. Silêncio. Um arquiteto veterano tossiu para disfarçar a tensão. Ninguém ousava falar com Otávio daquele jeito. Mas Luna não parecia notar. Ou notava e não se importava. Sentou-se à mesa, abriu seu caderno rabiscado e já começou a analisar a planta do projeto em discussão. Um prédio de alto padrão que misturava moradias e espaços comerciais no centro de Curitiba. Otávio começou a explicar os detalhes técnicos. Enquanto ele falava, ela puxou uma caneta e fez um risco na folha. Um risco no projeto final. Otávio interrompeu a fala no mesmo instante. Desculpe, você está rabiscando a planta? Ele perguntou incrédulo. Luna olhou para o papel e depois para ele. Estou sugerindo um ajuste, nada drástico. Só uma entrada com rampa real, e não só decorativa. As pessoas com mobilidade reduzida agradecem. Um murmúrio percorreu a mesa. Otávio se recostou na cadeira, respirou fundo e lançou um olhar gelado. A planta já foi aprovada. O projeto é fechado. Sua função aqui é acompanhar a execução, não reinventar o edifício. Mas, se a estrutura não acolhe quem precisa dela, talvez o prédio esteja de pé, mas o conceito está torto. A frase saiu com a calma de quem sabia o peso que carregava. A sala ficou em silêncio outra vez. Otávio apertou os lábios e pediu um intervalo. Todos se levantaram. Luna ficou sentada, rabiscando mais um pouco. Estava ali para propor mudanças, e não seria na primeira resistência que iria recuar. Minutos depois, na copa, o cheiro de café forte se misturava ao da tensão no ar. Luna pegou uma xícara, virou de costas e esbarrou em alguém. O café voou, direto nas pranchetas que Otávio segurava. O silêncio foi imediato. Luna olhou para ele, depois para o estrago. Acho que agora sim meu nome vai ficar registrado aqui, disse, tentando amenizar. Mas o olhar de Otávio dizia que ela não só havia carimbado sua entrada,
como já estava a caminho da saída. De volta à sala, Otávio limpava os papéis com um pano seco. Um dos sócios sussurrou que era melhor imprimir tudo de novo. Mas algo na postura de Otávio mudou. Ele pegou uma das folhas, agora manchada de café, e olhou fixamente. "Esses riscos não são meus", murmurou. Alguém perguntou se eram de Luna. Ele não respondeu. Apenas guardou o papel dentro da pasta e saiu, deixando um rastro de incerteza atrás. Horas mais tarde, Luna estava no refeitório do prédio, almoçando sozinha com um pão de queijo e uma caixinha de suco, quando o celular vibrou. Era um e-mail da chefia. Assunto: alterações no projeto. Reunião extraordinária amanhã, 9 horas. Ela arregalou os olhos. No anexo estavam as imagens da planta. Com as alterações que ela havia feito, e sem que soubesse, enviado para o setor de aprovação geral da prefeitura. Não intencionalmente, mas enviado. Por um erro de envio, sua sugestão de mudança no projeto havia sido protocolada como oficial. E agora, não havia mais como voltar atrás sem levantar suspeitas. Ela quase engasgou com o pão de queijo. No fundo, parte dela sabia que isso daria problema. Mas outra parte, talvez a mais teimosa, também sabia que aquilo podia ser o começo de algo bem maior. E enquanto Otávio tentava entender o que estava errado nos papéis que lhe entregaram, percebeu, incrédulo, que Luna tinha apresentado uma versão alterada da planta original, direto para a comissão de aprovação. Luna acordou antes do despertador. O céu ainda estava escuro, mas sua cabeça já clareava as possibilidades. Passou café, engoliu um pão com manteiga e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se nervosa com o trabalho. Não por medo, mas pela expectativa. Aquilo podia custar seu emprego, ou abrir uma brecha que nunca teria se esperasse ordens. Enquanto se arrumava, repetia para si mesma que tinha feito o certo. Ainda assim, o estômago embrulhado não concordava tanto com essa certeza. Ao chegar no prédio da construtora, percebeu que o clima estava diferente. Poucos cumprimentos, olhares atravessados. O porteiro não lhe ofereceu café como no dia anterior. O elevador pareceu subir mais devagar. Quando chegou na sala de reuniões, já havia gente esperando. Otávio estava de pé, braços cruzados, como quem tentava não parecer irritado. Mas falhava. Assim que ela entrou, ele apenas apontou uma cadeira. Ela se sentou sem dizer nada. Regina Mourão estava ali também. Luna ainda não a conhecia, mas bastou um olhar para entender o tipo de pessoa que era. Sócia majoritária da construtora, ex-noiva de Otávio e dona de um sorriso tão encantador quanto perigoso, Regina usava palavras suaves para dizer coisas duras. Tinha um jeito de olhar que analisava, como se estivesse decidindo se a pessoa à sua frente merecia tempo ou desprezo. E naquele momento parecia que Luna não merecia nenhum dos dois. Então, senhorita Luna, foi a senhora quem enviou a planta alterada ao setor de aprovação da prefeitura? Regina perguntou, mexendo em sua caneta dourada como se aquilo fosse um jogo. Foi um engano. Eu estava rascunhando e acabei clicando em enviar. Não percebi que estava no e-mail oficial, respondeu com firmeza controlada. Um engano muito bem desenhado, murmurou Otávio sem olhar para ela. Luna respirou fundo. Talvez o erro tenha sido meu, mas a ideia não era errada. O silêncio que se seguiu foi denso. Alguns presentes se entreolharam. Regina sorriu com os lábios, mas não com os olhos. A prefeitura gostou da mudança. Disseram que reforça a acessibilidade e que pode até acelerar a liberação. Luna ergueu as sobrancelhas. Então não estou demitida? Não, ainda não. Mas será observada de perto. E isso começa agora. Na sequência, foram ao canteiro de obras. Luna colocou o capacete de proteção e caminhou com os outros engenheiros. A movimentação era intensa. Máquinas, caminhões, cimento e gritos coordenados. Ela tentava acompanhar tudo quando ouviu uma voz firme às suas costas. Arquiteta Luna? Virou-se. Um homem de boné surrado e expressão cansada limpava as mãos na calça jeans. Cauê Andrade, mestre de obras e voz do bom senso por ali,
Era querido até pelos que fingiam não ouvir conselhos. Sim, respondeu ela, puxando o bloquinho de anotações. Essa fundação aqui tá estranha. Já vi obra que racha antes de subir. Não tô dizendo que tá errado, mas se tiver certo demais, desconfie. Ela se abaixou, observou, anotou. Obrigada por avisar. Isso precisa ser reavaliado. Cuidado, doutora. Aqui tem muita parede bonita com alicerce duvidoso, disse ele, antes de se afastar com um meio sorriso. Na hora do almoço, Luna sentou-se sozinha no refeitório. Pegou uma marmita de arroz, frango e legumes e ficou olhando o movimento dos operários. O celular vibrou. Era uma notificação. Reunião informal com Regina no andar da diretoria em 30 minutos. Aquilo não era comum. E o informal vinha com cheiro de emboscada. Mesmo assim, ela levantou e seguiu. Passou o batom com pressa, ajeitou o capacete no braço e subiu. No escritório envidraçado, Regina a esperava com uma xícara de café na mão. Ofereceu uma, mas Luna recusou. Estou com pressa. O que deseja conversar? Regina riu. Você é direta. Gosto disso. Luna não respondeu. Queria apenas saber qual seu objetivo aqui. Você pretende subir devagar ou está com pressa de derrubar alguém? Luna engoliu em seco. Pretendo apenas fazer meu trabalho bem feito. Só isso. Regina sorriu com um ar enigmático. Claro, mas lembre-se, nesta empresa as estruturas que mais desabam são as que crescem rápido demais. Luna agradeceu e saiu, ainda sem saber se aquilo era um aviso ou uma ameaça. No fim do expediente, Luna voltou ao canteiro para revisar uma medição. Otávio estava lá, sozinho, com a prancheta na mão. Ela pensou em passar direto, mas ele falou antes. A prefeitura realmente aprovou sua alteração. Vai sair nos jornais do setor. Que bom, respondeu ela fria. Só espero que saiba o que está fazendo. Eu sei, e você? Ele não respondeu, apenas a olhou por um segundo a mais do que deveria, depois virou de costas e caminhou devagar até o carro. Luna ficou parada, observando as colunas sendo erguidas. Em silêncio, anotou algo no caderno. Era uma ideia antiga, mas agora parecia mais possível do que nunca, e antes que pudesse responder à última provocação de Luna, Otávio viu o nome de Regina piscar no celular. Ela queria uma conversa, e com a nova arquiteta. No dia seguinte, Luna chegou cedo à obra, mas foi surpreendida com um aviso inesperado. Otávio queria conversar com ela, e não era sobre o café derramado. A recepcionista disse que era algo fora da agenda, reservado. Luna subiu desconfiada. Na sala de vidro onde os sócios costumavam se reunir, ele estava sozinho, de pé, olhando pela janela. O sol batia no prédio vizinho, refletindo um brilho incômodo nos olhos dele. Quando ela entrou, ele não virou imediatamente. Obrigado por vir. Achei que não tivesse escolha, respondeu ela colocando a bolsa sobre a cadeira. Tenho uma proposta. Antes que negue, só escute. Luna cruzou os braços, mas assentiu com a cabeça. Otávio respirou fundo. O projeto da nova filial do Instituto Cultural Marista ainda não tem equipe definida. É um prédio mais delicado, com exigências de acessibilidade e forte valor social. Achei que talvez você pudesse liderar a concepção arquitetônica. Ela demorou alguns segundos para processar. Aquilo era mais do que esperava, bem mais. Um projeto que poderia dar visibilidade, reconhecimento, liberdade criativa. Mas vindo dele, aquilo acendia um sinal amarelo. E por que eu? Perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Porque, apesar de tudo, você tem coragem. E porque os outros arquitetos daqui têm medo de contrariar o que já vem pronto. E você quer alguém que contrarie? Quero alguém que me obrigue a repensar. Só não me faça me arrepender disso. Luna pegou o caderno dentro da bolsa e começou a folhear distraidamente. E a Regina sabe disso? Otávio hesitou. Ainda não. Mas vai saber. Ela fechou o caderno com calma. Você está me colocando numa fogueira e pedindo que eu sorria enquanto acendo o fósforo. Eu tô te dando a chance de construir com liberdade. A fogueira dessa vez pode queimar para iluminar. Enquanto voltava ao canteiro de obras,
Luna não sabia se sentia entusiasmo ou desconfiança. A ideia de criar algo novo em um espaço voltado à cultura a empolgava. Mas o caminho até ali seria complicado. Ela sabia. Regina não era o tipo de pessoa que lidava bem com decisões que não passavam por ela. E algo em seu olhar no dia anterior deixava claro que ela não perderia fácil o controle da empresa. No almoço, Luna dividiu mesa com Jéssica, a estagiária que sempre a observava de longe. "Você sabia que eles dois já foram noivos?" disse a garota, enquanto misturava arroz e feijão. "Otávio e Regina?" "Sim." E a separação não foi tranquila. Teve briga feia. A empresa quase rachou no meio. "E agora estão sócios?" "Por imposição dos pais. Contrato de herança." Os dois herdaram partes iguais da construtora. E agora fingem que convivem. Luna ficou em silêncio. Aquilo explicava muito. Naquela tarde, Luna passou horas revisando plantas antigas. Entre pranchetas e arquivos, ela começou a rascunhar as primeiras ideias do novo prédio cultural. Esboçou uma entrada ampla, jardins com piso tátil, auditório em formato circular e ambientes com luz natural. A cada traço, sentia a ansiedade dar lugar à vontade. Era como se, enfim, estivesse desenhando algo que tinha a ver com ela. Um projeto com alma, não só concreto e vidro. Mais tarde, já sozinha na sala de projetos, Luna foi surpreendida por Cauê, o mestre de obras, que entrou com um copo de café na mão. "Vim ver se a doutora ainda respira." Ela sorriu pegando o copo. "Só estou tentando não tropeçar no próprio futuro." Cauê sentou-se na ponta da mesa. "Vi você com Otávio hoje cedo. Isso é bom?" "Depende de quem estiver observando." "É. Porque aqui dentro, até sombra de elogio vira motivo para burburinho." Enquanto Luna processava aquilo, a porta da sala se abriu devagar. Era Regina, sem bater, sem sorrir. Apenas observou por alguns segundos, como quem mede o espaço antes de demolir. "Trabalhando até tarde, arquiteta." "Projetando. O Instituto Marista." "Interessante. Não sabia que você havia sido designada para isso." "Agora sabe." Regina sorriu. Dessa vez, com os olhos. Mas não foi um sorriso leve. "E tomara que seus projetos estejam bem calculados, Luna, porque a parte mais difícil ainda nem começou." E então virou as costas e saiu, deixando Luna sozinha com a frase suspensa no ar, e a sensação de que o que vinha pela frente exigiria mais do que um bom desenho. E se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a seguir trazendo mais histórias apaixonantes para você. Na manhã seguinte, o escritório parecia mais movimentado que o normal. Papéis passavam de mesa em mesa, telefonemas vinham com urgência e o clima era de algo prestes a explodir. Luna chegou com seus rascunhos embaixo do braço, determinada a defender o projeto cultural que começara a desenhar. Havia algo naquela proposta que a fazia sentir-se útil de um jeito diferente. Não era só arquitetura, era pertencimento. Ela sabia que isso incomodava e sabia exatamente quem não estava gostando nada. Enquanto organizava suas coisas na sala de projeto, Otávio entrou de surpresa, parecendo mais apressado que o costume. "Preciso te mostrar uma coisa", disse ele, sem explicar. Ela o seguiu até a área técnica, onde estavam reunidos engenheiros e fiscais. Sobre a mesa, havia uma pilha de documentos com marcações em vermelho. Encontraram falhas no loteamento ao lado do instituto. A drenagem está comprometida. E os cálculos que a Regina apresentou à prefeitura não batem. Luna folheou os papéis. "Isso pode travar tudo." "Ou pior", respondeu Otávio, "pode virar escândalo." Na sala da diretoria, Regina parecia tranquila demais para quem estava prestes a enfrentar um problema técnico grave. Ela os recebeu com um sorriso de quem já sabia por que estavam ali. "Não é nada demais. O que foi aprovado está dentro dos padrões." "Está tecnicamente dentro, mas eticamente distante", rebateu Otávio. "Ética é interpretativa", disse ela, girando sua caneta dourada nos dedos. "Não quando compromete segurança."
Luna observava em silêncio, tentando entender até onde aquilo ia. Mais tarde, já na cafeteria do prédio, Luna e Otávio discutiam possibilidades. "Você quer que eu confronte a Regina numa reunião com os investidores?" perguntou ela surpresa. "Ninguém melhor do que você. Você tem os desenhos, os dados e o respeito da equipe. E a antipatia dela. Justamente por isso, você não deve nada a ninguém aqui. Pode dizer o que os outros têm medo." Luna respirou fundo. Aquilo podia custar tudo, mas também podia colocar luz no que realmente importava. No dia seguinte, a reunião estava marcada. Sala cheia, presença dos investidores, da diretoria, de parte da imprensa local. Luna estava tensa. Revisava mentalmente os argumentos, os dados, os croques. Otávio passou por ela antes de entrar, tocou de leve seu ombro e disse: "Vai tranquila, e se faltar chão, inventa uma escada." Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Era difícil entender aquele homem. Às vezes, era concreto puro. Outras, parecia saber construir pontes com as palavras. Na hora de falar, Luna respirou fundo e caminhou até o quadro. Mostrou os projetos, explicou as adaptações necessárias, apontou as falhas técnicas nos cálculos anteriores. Não atacou ninguém, apenas expôs os fatos. Com clareza e com coragem. Ao final, um silêncio tomou conta da sala. Alguns investidores se entreolharam. Um deles se levantou. "Precisamos de responsabilidade social e técnica. Apoio as mudanças da arquiteta." E outros seguiram o gesto. Na saída, Regina a esperava no corredor de braços cruzados. "Parabéns, jogada ousada." "Não foi jogada. Foi responsabilidade. Está mais parecida com o Otávio do que imagina." Luna não respondeu. Apenas caminhou até o elevador com o coração disparado, mas em paz. Sabia que havia feito a coisa certa. Ao final do expediente, Otávio apareceu na sala de projetos com 2 garrafinhas de suco de uva. "É o que temos para brindar. Pela coragem ou pela confusão? Pela ponte que você construiu hoje. Espero que aguente o peso." Na mesma noite, Luna encontrou um envelope sob sua porta. Não havia remetente. Dentro, um documento com a planta original do Instituto, rasurada com um traço estranho, e uma anotação em caneta vermelha. "Cuidado com o que constrói. Nem toda estrutura resiste a verdades mal sustentadas." No dia seguinte, Luna chegou à obra mais cedo que o normal. Carregava consigo o envelope deixado em sua porta. Passara a noite acordada, tentando entender o significado daquele aviso. A letra vermelha, o tom ameaçador, a insinuação de que ela mexera com estruturas que deveriam permanecer intocáveis. Ela sabia que aquele bilhete não vinha apenas de alguém assustado com mudanças. Vinha de alguém que se sentia ameaçado pelo que ela representava. E o pior, essa pessoa tinha acesso aos documentos internos da empresa. Cauê percebeu que Luna estava mais calada que o costume. Dormiu mal? Digamos que a noite foi construtivamente tensa. Aqui, quando alguém começa a fazer diferença, recebe 2 tipos de resposta: elogio ou rasteira. Só ver qual chegou primeiro. Ela riu sem humor. Chegou em forma de bilhete anônimo. Cauê franziu o senho. Então chegou dos 2 jeitos. Otávio apareceu no meio da manhã. Estava sério, mas menos tenso que nos outros dias. "Preciso que venha comigo até a central de aprovação. Vamos discutir os ajustes no projeto." Ela assentiu. No carro ele dirigia em silêncio. Luna, sem aguentar, puxou o assunto. "Já recebeu o bilhete ameaçador aqui dentro?" Otávio arqueou uma sobrancelha. "Achei que esse tipo de coisa fosse só em novela." "Pois é, mas a vida anda bem roteirizada por aqui. Na central a reunião foi rápida. Todos os ajustes propostos por Luna foram aprovados. Haveria custo, claro, mas a imagem positiva da construtora ganharia força." Otávio se manteve firme, defendendo cada ponto técnico. Ela observava de lado, surpresa com o empenho dele. Parecia que, aos poucos, o engenheiro de concreto duro estava abrindo espaço para ideias mais humanas. Quando voltaram para o prédio, Luna estava mais leve, mas a leveza durou pouco. Ao chegar na sala de projetos, encontrou Jéssica aflita. A planta do Instituto...
Sumiu do sistema. Todas as versões. Como assim sumiu? Alguém apagou os arquivos da rede. Só restaram as plantas antigas. Luna correu para o computador. Procurou, vasculhou, revirou pastas. Nada. Os desenhos novos, os croquis, as simulações, tudo havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Otávio chegou logo em seguida. O que houve? Ela explicou. Ele olhou para o monitor e franziu o senho. Isso não é erro. É sabotagem. Acha que foi a Regina? Eu não gosto de apontar sem provas. Mas ela sempre teve acesso a tudo. E sempre teve medo de perder o controle. Isso precisa ser investigado. Concordo, mas com cuidado. Uma denúncia sem base pode virar contra nós. Naquela tarde, Luna decidiu buscar uma solução alternativa. Pegou suas anotações manuais, as cópias que tinha impresso por precaução e começou a reconstruir o projeto. Estava na copa da empresa, com folhas espalhadas pela mesa, quando Otávio apareceu com 2 cafés na mão. Achei que podia ajudar. Ela pegou o copo e agradeceu. Sabe, nunca pensei que tomaria café com um engenheiro carrancudo que quase me expulsou da empresa. Eu nunca imaginei que estaria ajudando a reconstruir um projeto sabotado por uma arquiteta de gênio forte. Ambos riram. A tensão pareceu ceder por um instante. Entre papéis, rabiscos e goles de café, os dois passaram a tarde revisando cada detalhe. O clima, antes tenso, foi se tornando leve. Luna se surpreendia com o bom humor inesperado de Otávio e ele com a criatividade dela. A conexão que começava a surgir entre eles não era mais só profissional. Era algo diferente que crescia mesmo sem permissão. Quando terminaram já era noite. Obrigada por hoje, disse ela. A gente ainda tem um projeto para levantar. E talvez algo mais. Ela o olhou, confusa. Como assim? Otávio desviou o olhar sem responder. Apenas recolheu os papéis e saiu da sala com um meio sorriso. Luna ficou parada por um instante, tentando decifrar o que ele quis dizer. Mas antes que pudesse concluir, seu celular vibrou com uma nova mensagem. Você pode até reconstruir plantas, mas algumas fundações estão podres. Cuidado por onde pisa. Nos dias seguintes, Luna se dedicou a reconstruir cada traço do projeto. Passava manhãs no canteiro de obras, tardes na sala de projetos e noites rabiscando soluções em guardanapos de padaria. Havia algo visceral naquele trabalho. Como se, ao desenhar um novo espaço para o Instituto Cultural, ela também estivesse reformando algo dentro de si. Mas, a cada novo avanço, vinha um novo obstáculo. E, mais uma vez, os e-mails anônimos reapareceram, sempre breves, sempre ameaçadores. Otávio percebeu sua tensão. Chamou-a para conversar num banco de concreto recém-colocado nos fundos da obra, onde ninguém passava. Você acha que essas mensagens são mesmo da Regina? Luna balançou a cabeça. Já não sei. Começo a pensar que pode ser alguém de dentro da equipe. Alguém que tem acesso a tudo, mas que prefere agir nas sombras. Tem mais alguém em mente? Ela hesitou. Maurílio, o financeiro. Ele sumiu com papéis da licitação na semana passada. E diz coisas nas entrelinhas que me arrepiam. Otávio franziu o senho. Maurílio é velho conhecido da Regina. Foram colegas na faculdade. Trabalham juntos há décadas. Então talvez ela nem precise sujar as mãos. Talvez. E você confia nela? Eu confiei uma vez. A resposta ficou suspensa no ar. E dizia muito mais do que ele deixava transparecer. No mesmo dia, Luna foi chamada por Jéssica, a estagiária que até então permanecia observadora. Preciso te mostrar uma coisa, mas em particular. Foram até um almoxarifado desativado, onde Jéssica guardava cópias de e-mails internos que vinha coletando. Tenho visto movimentações suspeitas, ordens não registradas, alterações em contratos. Por que não falou antes? Porque ninguém me ouve. Mas você não tem medo. Luna olhou para aquelas folhas e sentiu o peso de algo maior do que imaginava. Naquela noite, Luna foi até a casa de sua mãe, Dona Belinha. Precisava de conforto e de um conselho que não viesse com interesses embutidos.
Mãe, quando a gente percebe que pode estar no meio de um jogo sujo, o que faz? A gente limpa o que puder e protege quem não sabe jogar. Mas e se isso custar tudo que eu conquistei até agora? Filha, o que a gente conquista com verdade ninguém derruba. O resto, um dia, desaba sozinho. Luna segurou a mão da mãe com força. Talvez fosse isso que ela precisava ouvir. Na manhã seguinte, Luna entregou à diretoria uma carta anônima, sem assinatura, mas com cópias das denúncias coletadas por Jéssica. Pediu que fosse aberta uma sindicância interna. Otávio, ao saber da iniciativa, ficou entre o orgulho e a preocupação. Você tem coragem, mas isso vai provocar terremoto. Então espero que os alicerces estejam firmes. Alguns estão, outros foram construídos com areia. No canteiro, as trincas começaram a aparecer de forma literal. Um dos muros recém-levantados apresentou falhas graves. Luna correu até lá acompanhada por Cauê. Isso não é erro de cálculo, é sabotagem, afirmou o mestre de obras. Ela examinou os pontos críticos, enquanto a equipe se mobilizava. Isso podia ter causado um acidente. E é isso que alguém quer, te desestabilizar por dentro e por fora. Então a gente responde como? Com reforço, e sem recuar. Enquanto lidava com a estrutura física do prédio, Luna também começava a reparar nas estruturas emocionais em volta. Otávio estava mais presente, mais próximo. Dividia ideias, gargalhadas rápidas e silêncios que diziam muito. Ele não falava sobre o passado com Regina, mas seus olhos carregavam algo não resolvido. Uma mistura de culpa e resistência. E ela, mesmo tentando manter distância, já não fingia que não sentia quando ele se aproximava. No fim de uma tarde, enquanto revistavam os armários antigos para buscar arquivos perdidos, Luna e Otávio se esbarraram num corredor estreito. Quer passar? Disse ele, recuando. Só se não for tropeçar em mim de novo. Se tropeçar, eu seguro. Ela riu, meio sem graça. Engraçado. Eu jurava que você era feito só de concreto. E eu achava que você era só caos. Os dois se olharam por um segundo a mais, mas não disseram mais nada. Mais tarde, Luna encontrou um envelope em sua gaveta, dessa vez com fotos. Eram imagens dela com Otávio no canteiro, de costas, conversando, e uma frase no verso: quem constrói com o inimigo, afunda junto. Luna segurava as fotos com a respiração presa. O envelope anônimo parecia mais uma armadilha emocional do que qualquer ameaça real. As imagens não eram comprometedoras, mas insinuavam proximidade. E aquilo, em meio ao clima já conturbado na empresa, podia virar munição nas mãos erradas. A frase no verso ecoava: quem constrói com o inimigo, afunda junto. Não era só um aviso, era uma tentativa clara de separá-la de Otávio. E o pior, estava funcionando. No mesmo dia, Luna decidiu confrontá-lo. Encontrou-o na sala de projetos, analisando a planta do bloco educacional do instituto. Recebi um presente, disse ela, colocando as fotos sobre a mesa. Otávio não disfarçou o impacto. Pegou as imagens, analisou uma a uma, depois encarou Luna. Isso é ameaça. Isso é dúvida. Você está duvidando de mim? Ela hesitou. Estou duvidando do que há ao nosso redor. Otávio suspirou e se levantou. Eu sei quem é a Regina. E sei do que ela é capaz, mas isso é baixo até para ela. Você tem certeza? Não. E é isso que me irrita. Porque pode ter sido ela, ou alguém que está perto demais dos dois. Ou pior, alguém que sabe exatamente onde nos atingir. No canteiro de obras o clima estava pesado. A notícia sobre a sindicância se espalhou. Olhares se desviavam quando Luna passava. Murmúrios, cochichos. Até Cauê parecia mais contido. Jéssica tentou animá-la, mas nem mesmo a estagiária conseguia ignorar o ar de desconfiança que começava a contaminar tudo. É como se eu tivesse aberto a caixa de ferramentas errada e soltado o parafuso de uma bomba, disse Luna. Mas era isso ou continuar empilhando concreto em cima de mentira, respondeu Jéssica. E agora? Agora a gente segura firme,
porque o terremoto já começou. Enquanto tudo isso acontecia, o projeto do Instituto seguia. Luna e Otávio passaram a trabalhar em salas separadas. O contato era mínimo, restrito ao essencial, mas ainda assim havia olhares, silêncios carregados, uma espécie de saudade do que nem chegou a acontecer. À noite, ela revia os papéis, os croques, os cafés divididos, e tentava entender como aquele homem tão difícil no começo tinha se tornado parte da rotina que ela mais esperava no dia. Num fim de tarde, Luna resolveu visitar o terreno do instituto sozinha. Caminhou entre os blocos marcados por estacas, tentando visualizar o que, um dia, se tornaria espaço de cultura e convivência. Parou diante do local onde seria a biblioteca, fechou os olhos e respirou fundo. "Imaginando onde vai ficar o café?" disse uma voz às suas costas. Era Otávio. "Achei que não falássemos mais fora do expediente. Não sabia que aqui era território proibido. E talvez seja. Luna, você acha mesmo que estou contra você? Não sei mais o que pensar, Otávio. Desde que entrei aqui, tudo que faço vira arma contra mim. Você entrou aqui e mexeu com tudo, mas não de um jeito ruim. Você sacudiu estruturas que estavam podres. E agora querem que tudo desabe em cima de mim. Então deixa eu ajudar a segurar." Ela o olhou, com os olhos marejando. "Eu não quero cair, mas também não quero me apoiar em quem pode me empurrar. E se eu estiver do seu lado, não para segurar, mas para construir?" Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar, sem saber como lidar com aquela mistura de medo, raiva e vontade de acreditar. No dia seguinte, Luna foi chamada para uma reunião de emergência. Regina a aguardava na sala da diretoria, com o olhar mais calmo que o habitual, o que nela era sempre sinal de perigo. "Você cavou fundo demais, Luna. E agora vai ter que lidar com o que encontrou. Se tem sujeira debaixo da obra, é melhor limpar antes que rache. Algumas rachaduras não se corrigem com concreto, mas podem ser evitadas com verdade." Regina se levantou e caminhou até a janela. "A verdade, Luna, é que eu nunca precisei sabotar nada. Você mesma está destruindo tudo, sozinha." Luna manteve a postura firme. Veremos quem vai ficar de pé no fim. Mas ao sair da sala, encontrou o RH esperando por ela no corredor, com um envelope na mão e um aviso nada simbólico. A sindicância apontava envolvimento de Luna em acessos não autorizados ao sistema da empresa. Luna estava sentada na sala de espera do RH, com o envelope nas mãos e a sensação de que o chão havia desaparecido. As acusações eram absurdas, mas bem montadas. Quem as visse acreditaria que ela tinha manipulado documentos e acessado áreas restritas. O que mais a doía era imaginar que talvez a suspeita também tivesse chegado a Otávio. E se ele acreditasse? O gerente do RH a chamou, mas antes que pudesse entrar, Otávio apareceu no corredor. Segurava um maço de papéis, e sua expressão era a de alguém que vinha direto de uma batalha. "Isso é uma farsa. Já tenho como provar." Ela ficou imóvel. "Por que faria isso por mim?" "Porque sei que você não é culpada, e porque não vou deixar que destruam o que estamos construindo." A reunião foi tensa. Otávio apresentou documentos que mostravam que os acessos suspeitos foram feitos de um terminal ligado ao setor de Regina, em horários que Luna sequer estava no prédio. O RH suspendeu a sindicância, mas não retirou totalmente o alerta. Era como se a sombra da acusação ainda estivesse ali à espreita, pronta para retornar. Quando saíram, Luna sentia o peso do desgaste. "Acho que nunca mais vou conseguir andar aqui sem sentir que estão me observando." "Então ande sabendo que não está sozinha", respondeu Otávio. No estacionamento, ela parou ao lado do carro dele. "Por que você sempre aparece quando tudo está prestes a ruir? Porque aprendi que, às vezes, a gente precisa estar no lugar certo quando a estrutura cede, para segurar quem não merece cair." Ele abriu a porta, mas não entrou. Ficou olhando para ela como se buscasse coragem. Luna, cansada de enigmas, quebrou o silêncio. "Otávio, eu não sei onde isso vai dar. Nem eu. Mas sei onde quero que comece." Os dois se aproximaram, ainda medindo a respiração,
como se o próprio ar entre eles fosse concreto fresco, prestes a moldar algo novo. Luna sentiu o calor da mão de Otávio roçar a dela antes que seus corpos se aproximassem de verdade. O murmúrio distante da cidade parecia se dissolver, deixando apenas o som ritmado de suas respirações. Os olhos dele, antes duros como pedra, agora tinham um brilho morno, quase vulnerável. Quando os lábios se encontraram, foi como se todo o peso dos últimos dias tivesse encontrado um ponto de fuga. O toque era firme, mas carregava um cuidado inesperado, como quem segura algo precioso demais para deixar cair. Luna sentiu o cheiro discreto de café misturado ao perfume amadeirado dele, e um arrepio subiu pela sua nuca. Otávio aprofundou o beijo, e ela respondeu com igual intensidade, permitindo que a tensão acumulada se transformasse em entrega. As mãos dele subiram até a linha de seu rosto, contornando-o com dedos que pareciam memorizar cada traço. Ela, por sua vez, segurou a lapela do casaco dele, como se aquele gesto fosse a única âncora possível. Quando se afastaram, demoraram alguns segundos para abrir os olhos. Ainda estavam próximos, testando o limite entre o silêncio e a próxima palavra. E pela primeira vez, nem Luna nem Otávio quiseram quebrar aquele momento. Nos dias que seguiram ao beijo, Luna e Otávio pareciam andar por um terreno recém-nivelado. Havia uma nova proximidade entre eles, mas também um cuidado para não deixar que isso transparecesse demais no trabalho. Enquanto isso, Regina se mantinha mais quieta do que o habitual, o que, para quem a conhecia, era um mau presságio. Era como se ela estivesse recuando apenas para ganhar impulso. Cauê foi o primeiro a trazer notícias preocupantes. As fundações do bloco administrativo estão cedendo. E não é desgaste normal, não. Luna e Otávio se olharam. Mais sabotagem? Perguntou ela. Ou um erro muito conveniente, respondeu ele. Foram até o local e confirmaram. Havia cortes irregulares nas armaduras de ferro. Se aquela parte cedesse, poderia comprometer todo o projeto. E pior, aconteceria justamente na data marcada para a visita de investidores e da imprensa. Era um golpe perfeito para destruir a reputação de todos os envolvidos. Ela quer que desmorone diante das câmeras, disse Luna, com a certeza de quem finalmente entendia o plano. E nós não vamos deixar, respondeu Otávio, já pegando o celular para mobilizar a equipe de emergência. Enquanto engenheiros trabalhavam para reforçar as estruturas, Luna foi atrás de Jéssica. Precisavam das provas que conectavam Regina às ordens de alteração na obra. Eu tenho os áudios, disse a estagiária, tirando um pendrive do bolso. Áudios? Ela mesma ditando as instruções para cortar o aço. Otávio recebeu o material e fez contato com a diretoria, mas Regina parecia prever cada movimento deles. No dia seguinte, espalhou para a imprensa que Luna havia tentado incriminá-la por vingança pessoal. O clima explodiu, repórteres na porta da obra, questionamentos sobre licitações e até o prefeito ligando para entender a situação. Na manhã da visita oficial, Luna chegou cedo. Vestia capacete e colete, mas a expressão era de alguém prestes a entrar numa arena. Ao lado dela, Otávio mantinha postura firme. Se isso der errado, começou ela. Não vai dar. E se der? Então a gente reconstrói. Como sempre. Regina apareceu, impecável, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Cumprimentou os investidores, posou para fotos e começou a conduzir a comitiva. Tudo parecia correr como ela queria, até que Otávio, com um gesto, parou o grupo e pediu que assistissem a um vídeo no telão montado no pátio. As imagens mostravam a obra, os cortes nos ferros e, por fim, a voz clara de Regina dando ordens para dar um jeito na estrutura. Um burburinho tomou conta do local. Regina tentou rir, mas o som saiu seco. Isso é montagem. Então peça para a perícia confirmar, disse Luna firme. A tensão subiu. Investidores se afastaram, celulares começaram a gravar. E foi nesse momento que um estalo ecoou pelo canteiro. Uma viga no bloco administrativo começou a ceder, lenta, mas perigosamente. Todos se viraram para ver o concreto rachar. A rachadura na viga parecia uma cicatriz aberta no concreto,
e todos no canteiro de obras pararam para olhar. Luna sentiu o coração apertar, mas seus pés não se moveram. Otávio, mais rápido, deu os primeiros comandos. Afastem-se da área, agora! Engenheiros, isolem o perímetro! Jéssica correu até Luna e a puxou para trás. Em poucos minutos, a equipe evacuou o setor, enquanto a imprensa captava cada segundo do colapso iminente. Regina tentou se manter calma, mas seus olhos entregavam o pânico. O som seco da estrutura cedendo ecoava como um julgamento final. Um estalo mais forte fez poeira descer do teto. E foi o suficiente para a diretoria tomar uma atitude. Um dos conselheiros se aproximou da vilã. A senhora está oficialmente afastada da obra. A polícia será acionada. Regina tentou reagir, mas o peso da prova pública a silenciou. Pela primeira vez, sua voz não comandava nada. Luna, ainda tensa, manteve-se de pé. Seus olhos encontraram os de Otávio, que vinha caminhando com as mangas sujas de poeira e o semblante resoluto. A estrutura foi salva, disse ele, mas a fundação do que construímos mudou para sempre. Luna não respondeu de imediato. Respirou fundo, como quem estava se libertando de uma âncora invisível que aprendia desde o primeiro dia naquele prédio. Na tarde seguinte, a empresa convocou uma coletiva. Em nome da transparência, divulgaram as provas entregues por Luna e Jéssica. A gravação de Regina foi exibida para o público e os investidores. O impacto foi devastador para a imagem da ex-diretora, mas libertador para Luna. Pela primeira vez, ela era reconhecida não como a arquiteta contratada às pressas, mas como alguém que salvou o projeto. E a verdade. Otávio, durante o evento, pediu demissão do cargo de executivo. Em vez de aplausos, recebeu abraços sinceros. Cuidar das pessoas nunca deveria ser apenas parte do projeto, disse ele. Deve ser a base. Ninguém respondeu. Mas todos entenderam. No final do dia, Luna caminhou pela obra com o capacete nas mãos. Parou diante do bloco cultural e observou o céu por entre os andaimes. Otávio a encontrou ali em silêncio. E agora? Perguntou ele. Ela sorriu, leve. Agora a gente constrói direito, com as pessoas certas e os pés no chão. Você tem um mapa? Para quê? Para não me perder mais de você. Ela riu e se aproximou. Promete não fugir do concreto quando eu começar a sonhar alto demais? Só se você prometer não me abandonar quando a realidade for dura demais. Temos um acordo. Temos um alicerce. Cauê surgiu ao longe, gritando para que eles fossem comemorar com a equipe. Jéssica já montava uma mesa improvisada com café e bolo no pátio de entrada. Enquanto Luna e Otávio se juntavam aos demais, os olhos deles voltaram uma última vez para o prédio em construção, ainda inacabado, mas firme. Jéssica, sorridente, sussurrou ao entregar o café para Luna. Sabia que vocês dois iam terminar assim. Assim como? Entre trincas e beijos, mas inteiros. Luna não conteve o riso, nem o olhar emocionado que lançou para Otávio logo depois. Ali, entre restos de obra e cheiro de cimento fresco, não havia mais espaço para vilania, apenas para reconstrução, e para amor que, ao invés de atrapalhar, ajudava a erguer. No final daquele dia, Luna escreveu no quadro de avisos da obra uma frase que causou risos e olhos marejados. Cuidado. Obra em andamento. E coração também. Fato 1 ano depois, o som das crianças correndo pelo pátio do instituto misturava-se ao cheiro de café recém-passado. A luz da manhã entrava pelas janelas altas da biblioteca, refletindo nas plantas suspensas e nos sorrisos leves dos visitantes. 1 ano havia se passado desde a inauguração oficial do espaço. 1 ano desde que Luna e Otávio deixaram de ser apenas colegas de obra para se tornarem sócios de vida. Luna caminhava devagar entre os corredores, segurando uma pasta de projetos numa mão e a outra apoiada sobre o ventre já levemente arredondado. Grávida de 4 meses, ela ainda mantinha a agenda cheia, mesmo que agora intercalasse reuniões com pausas para respirar e responder às mensagens carinhosas de amigas e da sogra, perguntando se ela estava comendo direito.
Otávio, como sempre, estava na oficina do anexo, ajustando a maquete de um novo projeto comunitário. Agora que a empresa havia criado um braço social voltado a construções sustentáveis e acessíveis, os dois trabalhavam lado a lado com ainda mais sintonia. Mas de vez em quando, ele parava tudo só para vê-la passando. "Quer que eu carregue essa pasta?" perguntou ele sorrindo ao vê-la entrar. "Se você encostar, vou achar que acha que eu estou velha." Velha não, poderosa, só que agora com um rebento a bordo. Ela riu e ele a puxou para um beijo leve na testa. O casamento estava marcado para dali a 4 semanas, no jardim suspenso do próprio instituto. Um evento simples, rodeado por plantas, arte, amigos e bolo de fubá com goiabada. Nada de tapete vermelho, nada de pompa. Tudo com o mesmo espírito que construiu o que eles tinham: verdade, cuidado e fundações fortes. Na cafeteria do espaço, batizada de Fundação em homenagem à história de ambos, Jéssica organizava um pequeno painel de fotos com imagens da construção, frases inspiradoras e recortes de jornal. Ela agora era gerente de projetos e ria fácil. "Esse mural vai emocionar meio mundo", disse ela ao colar a última imagem. "Vai fazer mais do que isso." "Vai lembrar todo mundo de onde viemos", respondeu Cauê, que agora liderava a equipe técnica e fazia piadas sobre trocar capacete por fralda por conta do bebê a caminho. Naquele dia, estava programada uma comemoração simbólica de 1 ano da inauguração. Nada grandioso, mas cheio de significado. Alunos da comunidade fariam apresentações de dança e música. Os moradores do entorno trariam quitutes e Luna prepararia um pequeno discurso, como sempre fazia, com poucas palavras e muitos olhares que diziam o que faltava. Quando subiu no pequeno palco improvisado ao lado da biblioteca, Luna foi recebida com aplausos calorosos. Otávio, de braços cruzados ao fundo, observava como quem já sabia que era ali que ela brilhava mais. "Eu pensei muito no que dizer hoje", começou ela. "E percebi que nada descreve melhor esse lugar do que o som que ele carrega. Porque o que antes era martelo e concreto, hoje é risada, aprendizado e afeto." Ela fez uma pausa, olhando para o espaço que antes era só terra e projeto. "A gente constrói com linhas retas e medidas exatas, mas vive com as curvas imprevisíveis da vida. Obrigada por serem parte dessa curva." O público aplaudiu, alguns emocionados, mas Luna não desceu imediatamente. Caminhou até o mural recém-inaugurado, pegou um marcador preto e, sob os registros fotográficos de cada etapa da obra, escreveu uma única frase: "O que a gente constrói com o coração, nem o tempo, nem o medo conseguem demolir." Otávio chegou por trás, passou o braço pela cintura dela com delicadeza e sussurrou: "Se eu fosse você, registrava logo essa frase." Ela sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. "Já está registrada nas paredes da nossa história." E foi assim, entre fotos, futuros e fé, que eles terminaram o ciclo que um dia começou com um simples desafio profissional. Agora, não havia mais dúvidas, sabotagens ou rachaduras. Havia apenas um casal consolidado, uma equipe forte, um bebê a caminho, e uma vida toda para ser construída, com cimento, cuidado e amor. Se essa história te tocou, te arrancou um sorriso, ou até te fez lembrar de alguém, então você está no lugar certo. Aqui no canal, cada história é uma nova chance de sentir de verdade. Se inscreve agora e vem com a gente descobrir quantos jeitos bonitos ainda existem de amar, recomeçar e se surpreender com a vida. Porque aqui as histórias terminam, mas a emoção continua. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.